Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula de amplificador classe A. Como a gente viu, na primeira parte eu expliquei como é que funciona o amplificador classe A. A gente viu as formas de onda, bonitinho e tal. Agora a gente vai aprender a calcular os parâmetros do classe A, ou seja, calcular esses 4 resistores aqui, para que faça com que ele funcione a contento. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar com esses componentes na corrente contínua, sem então a introdução do áudio. Então no caso a gente vai desligar o rádio, né, o caso aqui do microfone, por onde entra o áudio, e aí a gente vai trabalhar só com a corrente contínua. Então no caso aqui, pessoal, imagina a seguinte situação. A gente viu que aqui passa a corrente alternada, né, o capacitor funciona como uma reatância, então essa corrente alternada passa. Em contrapartida, a corrente contínua que vem desse lado, ela é bloqueada por ele, porque o capacitor na corrente contínua, ele bloqueia. Sendo assim, a gente não tem mais esse circuito aqui, essa parte do circuito, como vocês estão vendo aqui embaixo, ele deixa de existir, certo? Porque aqui só passa a corrente alternada. Se eu desligar o rádio, então esse circuito some. A mesma coisa vai acontecer com o alto-falante. Observa também, ele tem aqui a corrente, o capacitor que vai deixar passar a corrente alternada amplificada no alto-falante, mas como eu desliguei o áudio, não vai ter corrente alternada. E a corrente contínua que passaria por aqui vai ser bloqueada. Então, essa parte do circuito também foi eliminada. De modo que o nosso amplificador classe A, para calcular o parâmetro, a gente vai trabalhar simplesmente nesse circuitinho bem simplesinho aqui, que a gente vai ver agora. Turma, lembrando que na aula passada eu tinha deixado alguns parâmetros, né, que eu que escolhi, então vai depender de cada um que faz o seu classe A. Eu escolhi VCC igual a 12 volts, a corrente de áudio que a gente sai do rádio, mais ou menos 0,3 mA, que a gente não vai utilizar, eu só mantive aqui para a gente lembrar da aula passada, né? Mas o que vai interessar para a gente vai ser a tensão de alimentação que vai, né, alimentar o nosso circuitinho classe A, o ganho do seu transistor, e a corrente que eu estipulei aqui na sua base, que vai ser em torno de 1 mA. Agora, antes de você fazer esse exercício, uma coisa super importante no classe A é que você tem que fazer algumas considerações para que o seu rendimento seja o máximo. E o pessoal, o fabricante que fez esse classe A, eles sempre consideram que você tem que determinar duas considerações, né? Por isso que eu considero. Então tensão no resistor emissor, ele tem que ser sempre 10% da tensão da fonte. Então, como a gente tá, isso aqui é batata, você tem que estar sempre lembrando, senão você não vai calcular nada aqui, vai faltar dados. Então, você tem que lembrar dessa tabela aqui, VRE é igual a 10% de VCC. E outra consideração também é que a corrente na base ela vai ser sempre 20 vezes maior do que a corrente I2. Quem é a corrente I2? É essa corrente aqui, que a gente vai colocar I2 aqui, Então essa obviamente vai ser a corrente I1, certo? Então lembrando que a corrente I1, uma parte vira IB, que é essa daqui, IB, e a I2. Então I1 é IB mais I2, certo? Isso é Kirchhoff. Então lembrando, deve considerar essas duas verdades aqui. Agora sim, você consegue calcular tranquilamente esse circuito. Então vamos por partes. Primeiro, eu quero calcular o quê? Os resistores. A gente sabe que para calcular resistor é simplesmente a tensão em cima dele dividido pela corrente. É o que a gente vai fazer. A gente vai pegar a tensão em cada resistor e depois vamos pegar as correntes em cada resistor. Vamos começar pelas tensões. Então, primeiro, lembrando que numa malha fechada, né? Isso aqui é uma malha fechada, porque aqui a gente tem o VCC, né? O terrinho aqui, pá, fecha. Então você tem aqui uma malha fechada, você sabe que a tensão total vai ser quem? A tensão no resistor de coletor, mais a tensão no coletor emissor do transistor e mais a tensão no resistor emissor. Beleza? É óbvio, né? Essa aqui é essa tensão total, por quê? Porque é essa mais essa mais essa. Eu estou calculando quem? A tensão no VRC. Então a gente vai primeiro determinar uma coisa, VRE 10% de VCC. Então tá vendo? Se você não lembrar disso daqui, você já não sabe qual vai ser a relação das tensões aqui. Então eu sei que VRE
vai ser 10% de VCC. Como o VCC é 12, então você vai ter 10% de 12 volts, que vai dar 1,2 volts. Perfeito? É só pegar 12 volts e multiplicar por 0,1. Por que 0,1? 10%, ou seja, 10 dividido por 100. 10% dá 0,1. Então, 12 vezes 1,2, desculpa, 10, 0,1 vezes 12, 1,2 volts. Então, eu já tenho essa tensão aqui, 1,2 volts. Aí o VCE. Bom, o VCE você não tem. Sabe por quê? Porque se não é dado o valor do VCE no circuito, é sinal que o transistor está trabalhando totalmente saturado. Ou seja, ele é uma chave fechada perfeita. Se ele é uma chave fechada perfeita, não tem resistência. Então, sempre que não tiver o VCE, a gente considera ele como 0 volts. Ele está conduzindo plenamente. Então, ficou fácil. Se aqui a gente tem 12 volts e aqui a gente tem 1,2, qual vai ser a tensão no VRE? VRC. Vai ser 12 menos 1,2. E para você que não tem medo de calculadora nem nada, né, não tem problema nenhum. A gente pode fazer de cabeça, mas vamos fazer aqui também para atender todas as vontades. Vai dar o quê? 10,8. Só para dar uma suspensa. Então, olha o que eu já tenho. Aqui eu tenho 10,8 volts e aqui eu tenho 1,2 volts. De modo que, somando esse com esse, vai dar os 12 volts aqui, que aqui é zero. Beleza? Agora vamos calcular a tensão no VR1, desculpa, estou na frente aqui, VR1, e a tensão VRB aqui, né? Pode ser chamado VR2 também, tudo bem. Bom, como é que você vai fazer? Bom, imagina a seguinte situação. De novo, se você for usar esse jeito que eu fiz aqui no começo, para fazer nessa malha externa, assim, não vai dar certo. Por quê? Porque eu não sei nem quanto é VR1 e nem quanto é VRB. Eu só sei que a soma dos dois vai dar 12. Então, você não vai sair daí de lugar nenhum. O que você pode ver é que existem outras malhas, né? O que é uma malha? É um circuito fechado. Olha que circuito fechado legal aqui, Presta atenção, 12 aqui, passa por VR1. Agora eu viro para cá, passo por VBE, viro para baixo aqui, VRE e volto para casa, para a fonte. Então, de novo, VR1, insere com VBE, insere com VRE e vai dar os 12 volts que eu quero. Perfeito? Aí você tem VRE, você tem VBE, que é 0,7 sempre. Então, você acha VR1. Tranquilo? Então, o que você vai ter aqui? VR1 vai ser o VCC, que é o total, menos o VBE, menos o VRE. Tá? Aí você faz o quê? Você vai simplesmente colocar VCC 12, VBE 0,7, no caso do diodinho aqui, né? E o VRE que a gente viu, 1,2. Tá vendo como é importante você saber, né? Isso daqui. De novo, 12 menos 0,7 menos 1,2. 10,1 volt. Então, o que a gente descobriu? Que VR1 vai ser 10,1 volt. E aí ficou fácil, né? Porque agora sim a gente usa a malha externa para achar o VRB. Por quê? 12 aqui é 10,1. Quanto vai ser o resto aqui? 9. Desculpa, né? 1,9, né? Então você tem 12 menos 10,1. Você vai ter aqui 1,9 volt. Tá joia? Então no caso, VRB vai ser 12 menos 10,1. Bom, agora a gente viu todas as tensões, vamos pegar as correntes, né, para terminar de calcular o resistor aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é que a corrente que eu tenho na base é 1 mA, perfeito. E eu tenho beta. Então a gente lembrando que a corrente de coletor é beta vezes corrente de base. Então se o beta é 100
e o IB é 1 miliampere, olha a anotação científica aqui, ó, tem que entrar. Então, o IC vai ser 1 vezes 100, 100 miliamperes. Essa é a corrente que eu acho aqui, ó. Então, aqui vai ter 100 miliamperes. Agora, uma coisa legal é que o beta é igual ou maior que 100. Então, automaticamente, se essa corrente de coletor aqui é 100 mA, a corrente de emissor também vai ser 100 mA. Então, você vê que eu já tenho a corrente no resistor coletor e eu já tenho a mesma corrente no resistor emissor. Então, o IE também vai ser 100 mA. Tá vendo? Tudo devagarzinho, você vai fazendo, não tem problema nenhum. Agora a gente vai calcular o I2 e o I1. Aí que você vai ter que voltar para a tabela e lembrar disso aqui. Senão você não sai mais do lugar. Você só acerta a metade do exercício. Você consegue calcular os dois resistores aqui e esses dois você vai deixar em branco. E é uma pena, porque falta pouco. Então o que você vai fazer? Você vai fazer IB igual a 20 vezes I2. Então vamos lá. Se eu tenho o IB, simplesmente eu acho o I2. Então o I2 vai ser IB dividido por 20, porque ele é 20 vezes menor, né? 1 miliampere dividido por 20. Então, ó, 1 dividido por 20 vai dar isso aqui, ó, 0,05 o que? Miliampere. Perfeito? Né? Eu fiz 1 dividido por 20, o milho eu mantive aqui, ó, tá aqui. 1 dividido por 20, 0,05. 0,05 miliampere. Bom, e agora como é que eu vou achar o I1? O I1, pessoal, pensa bem, aqui está virando 1 miliampere, aqui está virando 0,05. Você concorda que o que está chegando aqui tem que ser a soma desses dois? Uma parte virou para cá e outra pequenininha para cá. Então o I1 nada mais é que 1 miliampere mais 0,05 miliampere. E aí você vai ter o quê? 1,05 miliamperes em I1. Já achei todas as tensões, achei todas as correntes, agora é aplicar a velhinha lei de Ohm. Então vamos começar aqui, ó. Primeiro, RC. Qual é a tensão na RC? 10,8. Dividido por 100 mili, conhecido também como 0,1, certo? Então você vai ter 108 ohms, né? Então, ó, 10,8 dividido por 0,1, beleza? 108 ohms. RE, mesma coisa, tensão 1,2 dividido por 0,1, você vai ter 12 ohms. Tá acabando a folha. E a aula também. Então, olha só. Agora a gente vai pegar o R1, né? Vai ser quanto? 10,1 dividido por 1,05. Isso aí dá quase a mesma coisa, né? Então, vai ser 10,1 dividido por 1,05, que vai dar 9,6. Aí, pessoal, que o aluno erra. Como que vai dar só 9,6? Lembrando que 1,05 é miliampere. Então, o aluno esquece disso daqui, ó. E aí ele põe 9,6 ohms e errou. Não pode ser esse resistor muito pequenininho, menor que os outros resistores de coletor e emissor, porque a corrente na base sempre vai ser menor do que a corrente de coletor e emissor. Como é que então você acha um resistor menor do que onde passa a corrente alta, e aqui que tem que passar a corrente baixa, você acha então nesse valor? Então só aí você tem que parar e falar, opa, tá errado. Então é porque você esqueceu o milho. Então 10 a menos 3 sobe aqui, ó, K. Isso é um erro que dá pena na hora de corrigir uma prova, porque o aluno faz tudo certinho, ele esquece disso, aí fala, mas meu, aqui a corrente é pequena. Como é que o resistor deu menor do que essa? Entendeu? Então tem que usar o bom senso. Eletrônica não é matemática, você só faz conta e beleza. Não, você tem que vai fazer a conta e vai analisando ao mesmo tempo o esquema elétrico. Não é porque na conta deu isso, você acha que está certo, acabou. Não, você tem que chegar e analisar. Peraí, mas esse circuito aqui está batendo com os resultados? E dá para você analisar através disso. Bom, e finalmente, pessoal, o R2.
que é 1,9 volts, dividido por 0,05 miliampere. Então, de novo, ó, 1,9 dividido por 0,05 vai dar 38. Também, ó, 38 o quê? Olha o milho aqui embaixo, ele sobe aqui como 10 a terceira, né? Então, você vai ter 38 k ohms. E agora que a gente fez esses 4 resistores, não é pegar a prova e entregar. Ah, terminei. Vamos analisar. Olha só que legal. Primeiro, a corrente que passa no nosso circuito aqui do coletor emissor, você concorda que é uma corrente de 100 miliamperes, perfeito? Observe então que o RC ele tem uma resistência baixa, 100 ohms, tá? Corrente alta, resistência baixa. O mesmo aplica aqui no RE, corrente alta, resistência baixa. Já na resistência que passa a corrente de base, ela tem que ser alta, para o transistor não queimar. Então o que você tem aqui? Você tem duas resistências altas, quase 10K e 38K. Então tá condizente com o circuito, né? Tá bem próximo de estar realmente certo. E é isso aí, pessoal. A aula é essa, espero que vocês tenham gostado muito, né? Eu fico feliz que você chegou até aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado.